Senhor, meu Deus, pela oportunidade. A oportunidade é essa, Deus, de estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Pai querido, abençoa os Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão a caminho desta casa, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, a irmã Rosimar, louvando o Senhor conosco. Vemos nós com a paz do Senhor. Amém. Louvar nosso Deus com o hino de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como verdadeira em oração de amor. eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo do céu, vem Tu selar, sou Deus, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Deus abençoe a irmã Rosimar. Eu convido os irmãos para se colocar em pé para nós fazermos a leitura. Leitura da lição de número 8, onde tem por tema apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Tem uma leitura do Salmo de número 73, versículo 1, depois do Salmo 7, 3, o 4, 7, 11 e o 16. Glória a Deus. Vamos encontrar? Então vamos lá. Textual. 1, 2, 3. Textual. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Salmo 73, versículo de número 28. Referência, texto de referência. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me que o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos, vigiantes estou, tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Lembra-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Amém. Salvador, ore. Querido eterno Deus, no nome de Jesus, nos oramos e agradecemos pela rica oportunidade. Nesta manhã, estar na tua casa, para juntos nós aprendermos
Querido Deus, eterno Pai, continua nos abençoando, nos guardando, nos dando entendimento, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podeis nos assentar. Nós estamos aguardando o irmão Reinaldo, que hoje ministrará a aula. Nós vamos fazer uma introdução aqui, nessa respectiva aula, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Quantos questionamentos nós temos para apresentar diante do Senhor? Né? Um dos principais questionamentos é o porquê. Por que acontece isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que? Não é? É um questionamento. E às vezes esse tipo de questionamento não vai nos levar ao entendimento. Por quê? Mais um porquê. Por quê? Porque nós não pensamos da maneira que Deus pensa. E nem temos a total compreensão daquilo que Deus realiza na vida do homem. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós vamos encontrar. Quanto mais nós buscarmos conhecimento de Deus, mais nós vamos ter conhecimento de Deus. Por isso, esse tipo de questionamento. Mas aqui, a introdução diz assim, ó, os Salmos 73 e os 77, muito contribuem para a nossa reflexão e oração em momentos difíceis durante a caminhada cristã. O Salmo de número 73 nós conhecemos muito bem, que é o Salmo de, quem sabe? Salmo 73, de Asaf, não é isso? Que Asaf, ele tinha as suas ocupações no tempo, mas ele estava inquieto com a prosperidade dos ímpios. Ele tinha suas ocupações, seu trabalho no templo do Senhor, mas ele parecia para ele, ao entender dele, que ele não estava prosperando. E aqueles que não faziam nada por Deus ou pela casa de Deus estavam prosperando. E isso ele confessa no Salmo 73 que isso quase levou ele à morte. Isso quase levou ele à morte. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de questionamento. Aí foi quando ele diz que entrou no santuário, não no santuário físico, ele entrou na presença de Deus e entendeu qual seria o fim dos ímpios. Então, ele via que ele não estava prosperando, mas que ele era, na presença de Deus, superior aos ímpios, porque ele viu o fim dos ímpios. Então, são questionamentos que às vezes não temos que fazer diante de Deus. Quem sabe Asaf estava falando, para que Deus? Os outros não fazem nada e prosperam. E eu que estou aqui todo dia fazendo, não acontece nada. Não é isso que acontece muitas das vezes com a Irmandade, ou com nós mesmos. Olha, vou todo dia para a igreja, não perco o culto, sou dizimista, e as coisas parecem que não dá nada certo. Fulano que vai uma vez por mês, né? Parece ter as coisas, mas nós não temos que questionar a Deus dessa forma. Glória a Deus. Pelo contrário, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, amados? Amém? O irmão Reinaldo não chegou, irmã Rosimar? Está chegando aí não, né? Então me posta aqui, irmã Rosimar, venha ministrar a aula. Talvez aqui cabe um questionamento. Mas ele não se comprometeu de estar aqui para ministrar a aula? Por que ele não está? Deus sabe por quê. Não é? Vem aqui. Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém.
questionamentos. E nós vemos aqui, através desse salmo, Salmo 73, também, como também o Salmo 77, que o salmista, ele expressa para o Senhor algo do seu íntimo, algo que só ele conhecia. E ele expressa aqui para o Senhor. O que é que nós vemos aqui, amados? Nós vemos aqui que todas as nossas angústias, que todas as nossas inquietações, que todas as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, eles devem ser levados à presença do Senhor. Eles devem ser levados à presença do Senhor. Por quê? Foi o Senhor que nos criou, é Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos mantém nesta terra. Então Ele tem cuidado de nós. Se Ele é o nosso Criador, como de fato é o nosso Criador, então Ele sabe consertar o que está fora do lugar. Mesmo nos nossos anseios mais secretos. E aqui o salmista, ele está expressando aqui a sua dor, a sua dúvida, o seu questionamento, né? Bem profundo e íntimo na presença do Senhor. Ele diz que ele, né, está de contínuo na presença do Senhor e ele vê os ímpios prosperando. Mas a palavra de Deus nos diz que até os cabelos da nossa cabeça, né, estão contados, que o Senhor sabe todos eles. Quer dizer, nada passa despercebido ao nosso Deus. Então o salmista, ele faz esse questionamento, né, ali bem profundo, questionando ao Senhor. E como já foi dito, o pastor já falou aqui, ele só começou, essa situação só começou a reverter, ele veio de uma forma diferente, quando ele entrou na presença do Senhor. É o que nós fazemos. Por exemplo, nós temos um objeto, em casa compramos um determinado aparelho, e um certo dia ele dá um problema. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar o fabricante. E assim fez o salmista. Ele foi procurar o que sabe todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o seu Criador. Ele foi procurar o seu Senhor. O conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana. E aqui o comentarista, ele cita também Jó. Mas nós vemos os questionamentos de Jó. E quando alguém chegou para ele e disse, olha, abandona esse teu Deus e morre, né? Ele disse, como uma louca, fala tu. Recebeu o bem de Deus e agora o mal tu não queres, né? Tu não queres aceitar, tu não queres receber, né? E ele diz em determinado lugar, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Por quê, mas nós sabemos, até o próprio Salmo diz, se não me falha a memória, no Salmo 116, que precioso é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Nós estamos passando por essa dificuldade. A cada dia nós sabemos que uma pessoa mais próxima da gente, que a gente conhecia, que a gente conviveu, partiu, né? Ficamos tristes, claro, mas para o Senhor é uma vitória, porque aquela pessoa, ela partiu com o Senhor. Então isso é precioso aos olhos do Senhor. Então Jó, ele fala dessa forma, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Por quê, amado? O apóstolo diz que essas tribulações que nós passamos aqui, não é nada para se comparar com o que nos aguarda lá. O que nos aguarda na eternidade com o Senhor Jesus. Então Jó também tinha esta confiança. Né? Nós não devemos nos esquecer, né? O tópico
1.1, da bondade de Deus. Né? A bondade de Deus, verdadeiramente bom é Deus. Né? Mas aí, verdadeiramente bom é Deus. Nós sabemos que Deus manda o sol, manda a chuva para os ímpios e manda também para os seus filhos, para os bons. Né? Deus dá, né? Deus, a sua bondade, ela é estendida até para os ingratos e maus. Da mesma forma que nós usufruímos da chuva, do sol, do vento, né? Dos mananciais de água, os ímpios também, eles usufruem da mesma forma, porque a bondade de Deus, ela é estendida a toda a sua criação. Essa é a bondade de Deus. Certa vez eu vi uma rádio, alguém falando, né, pregando e falando que só as pessoas que iam para a igreja, as pessoas crentes, as pessoas que aceitavam Jesus nesse mundo, eram as pessoas que eram prósperas, né? As pessoas que eram bem-sucedidas. E a gente vê, à luz da palavra e também no nosso dia a dia, que isso não é verdade. Né? Deus estende a sua bondade até para os ingratos e para os maus. Deus estende a sua bondade. Da mesma forma que Ele abençoa um filho seu, Ele abençoa o ímpio. Porque nós ainda estamos nesta fase da longanimidade de Deus. Deus trabalhando. O salmista ressalta que um dos atributos morais de Deus é a bondade. É a bondade de Deus. Até porque, irmãos, alguém pode pensar e dizer: nossa, Deus é tão bom, Deus é tão bom, e nós estamos aqui, não é por uma imposição, mas é pela bondade de Deus. É porque nós temos um coração grato ao Senhor. Estamos na sua casa, buscando a sua presença e aprendendo no seu tempo. Um dia de domingo, né, está até um pouco frio, mas nós estamos aqui para aprender. Né? Por quê? Porque o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Né? Restringindo a tentação. O salmista diz, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. O que ele quer dizer? Quase esqueceu da bondade de Deus. Quase cedeu à tentação. É o que acontece com muitas pessoas. Quantos cantores famosos, né, aí que já passaram por esta terra, que já se foram, começaram as suas carreiras cantando na casa do Senhor. Mas aí vinha a tentação: eu canto na casa do Senhor, eu sou levita na casa do Senhor, eu faço isso na casa do Senhor, não tenho nada, e a pessoa ali bate ali um instrumento e já está no auge da fama e já tem muito dinheiro. Quantos sucumbiram a essa tentação e seguiram por este caminho e o fim foi trágico, né? Então o salmista diz assim: eu quase cedi à tentação. É necessário guardar os nossos corações e a nossa mente, né? Porque a palavra nos diz que enganoso é o coração do homem, né? E que nós devemos ter a mente de Cristo. Então nós temos que guardar o nosso coração, vigiar o nosso coração, para nós não cairmos em tentação e também vigiarmos a nossa mente, né, amados? Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, né? A palavra nos diz que
a serpente, ela tinha uma conversa agradável com Eva, né? E Eva gostava da conversa da serpente. Quando a tentação chega, mas não chega de uma vez, é isso que você vai fazer, não, né? Chega de mansinho. Quando a gente é criança, além da escola dominical, a gente aprende que, né, o inimigo ele usa sapatinho de algodão, né? Vem de mansinho para tentar o cristão. Então a palavra nos diz que a conversa da serpente agradava a Eva, né? E o que aconteceu? Eva sucumbiu à tentação. Ela chegou com uma conversinha mansa, né? Não é assim não. Vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal. Vocês vão, né, ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Né? E aquilo agradou a Eva, né? Eva ficou curiosa e veio aí um desastre. Mas não foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O diabo também tentou o Senhor. Né? Olha, eu vou te dar aqui, ó, todos esses reis, né? Eu vou te dar se tu me adorares. Mas como é que ele estava oferecendo uma coisa que para o próprio Criador, né? Estava oferecendo uma coisa que não lhe pertencia, que era do próprio Criador, porque a palavra diz que a terra é do Senhor Jesus, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo jaz no maligno, mas a terra, o mundo, é do Senhor Jesus. Então, o nosso Jesus, ele não sucumbiu à tentação, não levou em conta as conversas do inimigo. Né? A inveja, o tópico 1.3, o salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos filhos. Amado, a inveja, ela é um sentimento que está no nosso meio, mas que dificilmente você vê alguém dizer assim, ah, eu estou com inveja, né? Estou com inveja dele. Ele é um sentimento silencioso, né? Que nos ataca. Nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes. Ele é um sentimento silencioso que nos ataca. Né? E nós temos o quê? Que combater este sentimento, porque ele traz sérios prejuízos, não só a nós, como também a todos aqueles que nos rodeiam. Nós estudamos na lição passada o caso do rei Saul, né? Que deixou florescer nele um sentimento de inveja por Davi, que causou sérios prejuízos. Né? Um sentimento de inveja. Ele não olhava para Davi como um companheiro de batalha, como alguém que já tinha ajudado ele, que continuava ajudando. Não, ele olhava para Davi já como um opositor, né? Alguém que estava ali ao lado dele, mas que ele estava correndo risco de perder o seu lugar, a sua honra, a sua glória. Né? Então, nós vemos que o sentimento de inveja, né, ele é muito prejudicial. Asaf olhou para os ornamentos externos, né? Ele olhou para a riqueza, ele olhou para o exterior daquelas pessoas, ele olhou para o que ele estava vendo. Mas a palavra nos diz que Deus não vê dessa forma. Deus não vê o exterior, ele vê o nosso interior. Ele olhou e viu ali as riquezas que aquelas pessoas, né, acumulavam. Meu Deus, essas pessoas não te servem, essas pessoas não te buscam, e essas pessoas são prósperas. Ele disse, oh, não há aperto na sua morte. Eles não passam por dificuldade. Eles não passam por dificuldade. E isso, amado, é verdade. Quantas pessoas que nós vemos
que não servem ao Senhor, que não buscam ao Senhor, ostentam, né, riquezas, ostentam uma felicidade, né? E quantos servos do Senhor vêm para a casa do Senhor com a sua roupinha, né, muitas vezes poidinha, vai chegar em casa sem saber o que vai, né, dar para os seus filhos, passam dificuldades, né, mas, né, a presença do Senhor, né, é uma constante na sua vida. A presença do Senhor faz a diferença. Porque nós não estamos nesta terra, né, nós não estamos nessa terra para nós fazermos riqueza nessa terra. O Senhor abençoa, né? Nós vemos história de muitos homens de Deus que foram prósperos nesta terra, né? Nós vemos Abraão, que era próspero, Isaac, Jacó, o Senhor prosperou, né? Foram homens de Deus que foram prósperos. E por que não falar de Salomão, que tanto era próspero em riqueza como em sabedoria, em graça diante do Senhor? Então, isso não é uma coisa definida, né? Eu vou servir ao Senhor, eu vou ser crente e agora eu não vou ter mais prosperidade financeira, eu não vou ter mais as minhas riquezas, os meus bens. Não, né? Não. O Senhor Jesus, num certo lugar, ele disse: olha, os pobres vocês sempre vão ter. Vocês vão sempre ter os pobres com vocês. Mas a nossa esperança, amado, não é fazer riqueza nessa terra. Nós sabemos que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. A nossa esperança não é fazer riqueza nessa terra. A nossa esperança está na glória. É nós irmos para o céu de glória. Lá, sim, nós vamos ter uma vida próspera na presença do Senhor. Né? Na igreja de Corinto, amados, havia sérios problemas decorrentes da inveja. E uma igreja, quando ela é tomada com esse sentimento, né, a igreja, né, está com sérios problemas. Por que em Provérbios diz assim que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª o Senhor abomina? É o que? Aquele que semeia em contenda, aquele que semeia intriga, né, no meio dos irmãos. Então, mas se existe uma pessoa invejosa, né, que não coloca o seu coração a retirar este sentimento, né, da sua vida, ele começa a disseminar isso também no meio da igreja, com fofoca, né, com disse-me-disse, e isso não pode existir no meio da igreja. Aleluia. Então a igreja de Corinto tinha sérios problemas por conta da inveja. Uma pessoa invejosa, né, a minha mãe costuma dizer assim, que um invejoso, ele tanto cai, como ele derruba os outros, tenta derrubar os outros, e às vezes até consegue, né, por conta da inveja. Vemos aqui o caso de Saul, a lição mais recente que nós estudamos. Quantas pessoas não foram para combate por conta da inveja de Saul, né? Ele estava tomado por um sentimento de inveja e ele conseguia arrebanhar as pessoas também para que também ficasse contra Davi por conta da inveja dele, que era uma coisa particular dele, né? Então ele arrebanhava as pessoas, né, para ir também ali militar com ele por conta da sua inveja. Então nós devemos ter cuidado, né, para nós não criarmos esse sentimento, né, dentro de nós. Né? A palavra de Deus nos diz que para a gente ter cuidado, para que nenhuma raiz de amargura, né, brote no nosso coração, e por ela muitos se contaminam. Por ela muitos se contaminam. A gente deve ter cuidado. Nós louvamos ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã,
que diz espírito, alma e corpo, né? Tudo entrego a ti. Espírito, alma e corpo. É uma consagração. Nós temos que, né, consagrar ao Senhor tanto o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Porque, amado, vai para o exterior aquilo que está no interior. O próprio Senhor, ele falou, né, quando alguém questionava ali por que os discípulos dele não lavavam as mãos. Ele disse, não é isso que contamina. Não é o que entra, é o que sai, né? Comer sem lavar as mãos não é isso que vai, não é isso que vai contaminar. Ele estava falando aqui do lado espiritual, irmãos, né? Ele estava falando aqui do lado espiritual. Amém, irmãos? Amém. Então, nós já vimos aqui que na igreja de Corinto existia este sentimento, né? Vencendo o sentimento de inveja, né? Quando ele entrou no santuário, ele estava indo numa direção, mas quando ele percebeu, não, essa direção aqui não está boa. Então, ele entrou no santuário do Senhor, ele entrou na presença do Senhor. Ele entrou na presença do Senhor. Tinha um pastor que ele costumava dizer que a pessoa, ele não se desvia de uma vez, ele vai se afastando aos poucos, né? Ele vai se afastando aos poucos, e o salmista, ele viu isso, né? Que ele estava se afastando da presença do Senhor, da bondade do Senhor. Mas quando ele entrou no santuário do Senhor, entrou na presença do Senhor, aí ele teve forças para combater aquele sentimento de inveja, né? Aquilo que estava corroindo o seu interior, né? Aquilo que estava afastando do seu Criador, né? Ele entrou na presença do Senhor. Neste momento, deixe de focar os seus olhos nas supostas, e o comentarista diz, nas supostas prosperidades dos ímpios, e foca os olhos em Deus. Amados, se nós olharmos para o homem, né, nós vamos ficar como o salmista, perturbado, atribulado. Nós vamos ficar dessa forma. Mas quando nós focamos, né, o nosso olhar para o Senhor, olhamos para o Senhor, né, nós temos uma outra visão. Nós temos um outro sentimento. Enquanto o salmista focava os olhos, ele tem isso, eu não tenho. Ele conseguiu isso, eu não consegui. Ele fez isso, eu não fiz. Até agora nada aconteceu na minha vida. Continuo na mesma mesmice. Ele estava, né, se distanciando de Deus. Mas quando ele focou, né, colocou a sua visão, colocou o seu sentimento e colocou a sua confiança no Senhor, ele passou a ter uma outra atitude. Ele passou a ter um outro pensamento. E aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, um amuleto, um serviçal. Não é uma barganha, não é uma troca. Eu vou fazer isso aqui, eu vou para a casa do Senhor, porque o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me prosperar. O Senhor até pode prosperar, mas não é dessa forma. Né? Não é da forma aqui que o salmista estava pensando. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou ser abençoado. Mas eu estou indo para a casa do Senhor e eu não sou abençoado. Os ímpios que fazem as coisas más não estão nem aí para as coisas do Senhor, são prósperos, são abençoados, não há apego nas suas mortes. Enquanto ele estava pensando desta forma, ele não vislumbrava o que o Senhor tinha preparado para ele, né? A palavra nos diz que aquilo que o olho não viu, né, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para o seu povo, né? Enquanto ele estava nesse foco, ele não conseguia sair
do lugar, porque o nosso Deus, Ele é adorado, Ele deve ser adorado, né? Em qualquer situação. Em qualquer situação. Se nós estamos bem, adoramos ao Senhor. Se nós estamos mal, passando por dificuldade, nós adoramos ao Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Bom é quando nós recebemos uma bênção e vamos adorar o Senhor. Ó Senhor, nós somos gratos. Mas não é fácil adorar na adversidade. Mas Ele é o nosso Deus, que merece ser adorado. Nós vemos, como nós já citamos aqui, o caso de Jó. O caso de Jó, que perdeu em um só dia os seus filhos, perdeu os seus recursos, perdeu os seus rebanhos, perdeu toda aquela prosperidade que o Senhor havia lhe dado na terra. E ele, contudo, ele adorou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus é Deus, Ele é eu sou. Deus não está a serviço do homem. Deus não está a serviço do homem. Não está a serviço do homem. Ele é Deus, né? O primeiro passo para a iluminação não era mental e sim moral. O virar-se contra o egoísmo e a autocompaixão que se revela nos versos 3 e 13, para então lembrar-se das responsabilidades e lealdades básicas. E lealdades básicas, né? Deixar o egoísmo, a autocompaixão, deixar aquele assim, coitadinho de mim, que eu não tenho nada, né? E buscar a presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Ele é o nosso Deus. Amém, amados? Se os irmãos tiverem algum questionamento, alguma pergunta, tá? Nós, se não soubermos, nós vamos estudar mais um pouquinho, pesquisar mais um pouquinho, para trazer para os irmãos, tá bom? Mas que os irmãos não saiam daqui com nenhuma dúvida e com nenhum questionamento que não foi aqui, né, solucionado. Amém, amados? Alguma pergunta? O tópico 2.2 diz assim: permitiu ser restaurado por Deus, né? Ele reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. Ele permitiu a restauração, né? Ele reconheceu ali que ele estava errado. Que ele estava errado. Então, quando nós, né, entramos nesses questionamentos, quando nós entramos nessas dificuldades, quando nós entramos no erro, nós temos que mudarmos a nossa atitude, permitirmos ser restaurados, né? Permitirmos ser disciplinados pelo Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele disciplina e Ele corrige a todos aqueles que amam. O Senhor também nos disciplina. E o salmista aqui, ele permitiu ser disciplinado pelo Senhor. Ele viu que ele precisava de um conserto. Ele viu que ele precisava de um conserto. Amados, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos à queda, nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos a errar. Mas nós temos que nos permitir, né? Nós temos que reconhecer o nosso erro, nós temos que reconhecer que nós precisamos de um conserto. Muitos homens de Deus erraram, né? Pecaram, mas se permitiram ao conserto do Senhor, né? Porque Ele é o Deus misericordioso. A palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A graça, superabundou a graça, favor imerecido, né? Era preciso renovar a aliança. Daquela forma que ele estava vivendo, o salmista viu que não tinha condição. Era preciso haver uma renovação de aliança com o seu Criador, com o Deus Altíssimo.
Era necessário. Então, ele se permitiu, né, ali a um conceito. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, como Davi, né, que precisou passar pelo caminho da restauração. O comentador também cita o caso do profeta Elias, né, do profeta Elias, que também passou por esses questionamentos. Ó Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. Quando isso, amado? Quando ele ali fez cair fogo do céu, matou os profetas de Baal, mas quando Jezabel falou para ele, olha, hoje mesmo tu vai ser igual um deles, né? Porque vou matar, né? Ela ameaçou matar o homem de Deus, matar o profeta, né? Matar o profeta do Senhor. E ali Elias temeu, naquela hora Elias temeu pela sua vida. E a palavra nos diz que Elias fugiu, né? Mas nós vemos em toda a caminhada de Elias o Senhor cuidando de Elias. Nós vemos que o anjo apareceu e disse para Elias, Elias, ó, come, né? Bebe. E a palavra de Deus nos diz que com a força daquela comida, Elias ainda caminhou 40 dias e 40 noites. Sempre o que? Fugindo ali da presença de Jezabel. Por quê? Porque Elias estava com medo. Mas o Senhor, né, fala com Elias. Não, Elias, não é dessa forma. Você está vendo aí só, né, o exterior. Elias também está vendo só o exterior. Ainda ficaram 7.000 que não se dobraram, né, que não beijaram a Baal. Às vezes nós pensamos que nós estamos passando por uma dificuldade, que ali é somente nós, né? Ninguém mais, é só nós que estamos ali, está todo mundo bem. Azar via isso, está todo mundo bem, eu não estou bem, né? Eu estou aqui servindo ao Senhor e nada acontece, e esse povo aí não faz nada disso, está aí se regalando, não há aperto na sua morte, e eles estão cada dia prosperando. E o Senhor mostra para Asaf que não é dessa forma, né? O Senhor mostra para o salmista que não é dessa forma que ele estava vendo o exterior. A prosperidade dos ímpios, ela é temporária. Ela é temporária, amados. Por quê? Porque essa prosperidade, ela só é nesta terra. Nós sabemos que nós temos uma eternidade. Nós sabemos que nós temos uma eternidade a ser vivida com o nosso Criador, com o nosso Deus, né? A posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Ela não subsiste à ação de Deus. Nós estamos passando aí por esta pandemia e nós vemos que essa pandemia, esse vírus, ele está atingindo em todas as camadas da sociedade, todos os povos, todas as gentes, está em todas as nações, em todos os lugares. O comentador cita aqui, por exemplo, o caso de Nabucodonosor, né? Grande rei, ali com a soberba tremenda, pegou os filhos do Senhor, os servos do Senhor, levou para a sua terra, construiu, né, uma grande cidade. Muito se vê falar dos jardins suspensos de Babilônia, grandiosos, né, palácio real, tudo muito bonito, tudo majestoso. E a palavra nos diz que um certo dia esse rei diz, não é esta a grande Babilônia que eu construí pelo meu próprio poder, ali naquela soberba extrema, e ali o Senhor abateu aquele, né? Foi pegar o orvalho da noite, o sol escaldante do dia, foi comer ali com os animais, lhe faltou o raciocínio, lhe faltou a mentalidade, porque tudo isso, amado, vem de Deus. E ele não reconheceu, né? Ele não reconheceu, apesar de já ter sido avisado, né? Mas não reconheceu.
O Senhor, Ele é soberano. Né? Ele é soberano. Tópico 3, amados. Clamando em meio à angústia. Aqui já vai falar não só do Salmo 73, mas do Salmo 77. No Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Aqui o salmista expressa, né, a sua angústia diante do Senhor. Né? O clamor da alma angustiada. Asaf não fez sem propósito, pois conhece a sua quem. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Nós temos que estar preparados, porque para enfrentar essas estações, um dia nós estamos bem, estamos na bonança. Outro dia nós não estamos tão bem, né? Nós estamos na aflição, nós estamos não mais na fartura. O apóstolo diz que ele podia viver todas essas coisas, ele podia ter fartura, ele podia ter escassez, né? Mas em todas essas coisas, né, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que ver o texto e temos que ver também o contexto. Ele está dizendo que ele podia passar por todas essas coisas, ter fartura, ter abundância, em todas essas coisas, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é só ter abundância. Então nós temos que estar preparados para nós dizermos da mesma forma. Se nós estamos bem, nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo. Se nós estamos mal, nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nós vemos ali os discípulos do Senhor naquela tempestade, naquele barco, né? E as águas ali se perturbaram e aquele grande vento, mas o Senhor estava no barco. Enquanto eles não clamaram ao Senhor, que estava dormindo na proa, eles estavam apavorados: nós vamos sucumbir, vai naufragar. Mas quando eles clamaram ao Senhor, né, o Senhor acalmou aquela tempestade. Da mesma forma nós, amados, quando nós estamos atribulados, quando nós estamos angustiados, mas nós clamamos ao Senhor, e o Senhor, Ele responde no momento certo. Às vezes, Ele nos deixa na angústia, nos deixa na aflição, ali tratando conosco. Ele deixou o seu povo 40 anos no deserto, tratando com aquele povo. 40 anos no deserto, tratando com aquele povo. Deixou Moisés 40 anos no deserto, tratando com Moisés. Passou 40 anos no palácio e passou 40 anos no deserto. Tudo o tratamento de Deus. Ah, mas eu clamo e o Senhor não me responde. Talvez, amado, nós estejamos como o salmista. Né? O salmista, ele queria ver ali o Senhor agir ali com aquelas pessoas, mas ele estava precisando de um conselho, ele estava precisando de um reparo. Da mesma forma nós, né? Às vezes nós estamos querendo que o Senhor resolva, que o Senhor entre com providência, mas primeiro o trabalhar em nós. Porque o Senhor, Ele não opera na ira do homem. Ah, o Senhor vai fazer. E não, o Senhor não opera na ira do homem. Ele é o grande eu sou. É no tempo dele, é na forma dele, é como ele quer. Porque ele é soberano. Amém, amados? A aflição era tamanha que o salmista recusava a ser consolado. Não existe isso, mas quando a gente passa, ele não quero saber, não quero consolo. A aflição do salmista era tamanha. E o comentador ele cita aqui que a aflição de Jacó, quando chegou a notícia que o seu filho, né, provavelmente tinha sido despedaçado por uma fera no campo, ele também recusou ser consolado. A palavra diz que os seus filhos chegavam, né, ali para consolar, e ele recusava ser consolado.
Tamanha era a aflição. Da mesma forma, era a aflição do salmista. Ele recusava a ser consolado. Duas lições aprendemos na presente passagem. A angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está imune mais. Eu não passo por isso. Não. A angústia, ela pode atingir a mim, a você, qualquer ser humano. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. O que é isso, amado? Alguém está doente, é uma doença física, Todo mundo se solidariza com aquela pessoa. Mas a doença da alma é uma coisa tremenda. Aqui é quando nós oramos, Senhor, coloca as tuas mãos onde nós não alcançamos. Porque se a pessoa tem um ferimento, vamos aqui fazer um curativo, colocar aqui um remédio, mas a doença da alma é terrível. E os nossos dias atuais, nós estamos sendo muito afligidos, não só as pessoas mais grandes servos do Senhor, sendo afligidos por doença da alma, a depressão, por exemplo. Muitos olham para uma pessoa deprimida, aí dizem, é preguiça, não quer levantar, mas isso é uma doença da alma, é uma doença terrível. Então, as pessoas pouco se solidarizam com esse tipo de enfermidade, mas nós sabemos que é uma enfermidade. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor. O segundo tópico, a segunda lição que nós aprendemos. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor. Seja qualquer que seja a nossa aflição, seja qualquer que seja a nossa petição, que seja a nossa angústia, que seja a nossa necessidade. É a necessidade básica, é a necessidade física, é uma necessidade espiritual. Nós devemos sempre apresentar ao Senhor. Nós nunca devemos deixar de apresentar as nossas causas ao Senhor. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. 3.2. Os sintomas da aflição. Não querer ser consolado. Diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. A angústia era tanta que ele não queria ser consolado. Tinha ausência de palavras, emudecia, não conseguia falar, ficava quieto no seu lugar. Isso muitas vezes acontece com isso. É por isso, amado, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós chegamos à presença do Senhor e nós não temos palavra, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos expressar, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Espírito Santo de Deus é quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós chegamos à presença do Senhor com a alma ferida, com as nossas angústias, e derramamos na presença do Senhor, mesmo sem palavra, tem um hino que diz, mesmo sem palavra, Ele nos entende. Não precisamos gritar como estavam os profetas de Baal, lá gritando, desesperado, e o profeta Elias dizia, grite mais alto, talvez ele esteja dormindo, fez uma viagem e eles ali se debatiam. Não, o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. A ausência de palavra e sentindo-se rejeitado por Deus. O salmista também ele se sentia rejeitado por Deus. Olha como estava grave a situação. Ele não queria ser consolado. Ele não tinha palavras e ele estava se sentindo rejeitado por Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos tem gravado nas suas mãos, que os seus olhos são como chamas de
fogo que não passa despercebido nada aos olhos do Senhor. O Salmo 139, ele expressa muito bem isso. Se eu descer, né, a profundeza da água, né, dos mares, lá tu vai estar presente. Se eu subir, lá tu vai estar presente. Porque o Senhor está em todos os lugares. Ele é onipresente. Amém, irmãos? Amém. Estabelecendo a fé. No versículo 10 percebemos uma mudança clara de direção. Né? O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. Né? Ele reconhece, nós vemos o caso do filho pródigo, né? Que saiu gastando tudo pelo mundo, mas um dia ele chegou no entendimento: olha, quantos trabalhadores do meu pai, né, não passam por essas necessidades, né? E eu estou aqui, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então, ele mudou de direção. Da mesma forma, o salmista, ele reconhece e ele começa a lembrar das obras do Altíssimo, né? Quão grandes coisas o Senhor já havia feito. Nós temos um hino que diz assim: ó, quantas bênçãos, e tu verás surpreso quanto Deus já fez. Né? Se nós estamos hoje aqui, amados, nós dormimos e nós acordamos porque o Senhor nos despertou. Ah, não, irmã, eu coloquei lá o meu celular e o meu celular despertou. Quantas vezes o celular grita lá, chama, e a gente, mesmo naquelas que tem aquele, foi lá de sonequinha, 5 minutos depois, e a gente não consegue acordar, né, irmã? Então, o nosso acordar não está por conta do celular, está por conta do Senhor. Nós dormimos e nós acordamos porque o Senhor nos desperta. Então, quando nós começamos a pensar nas obras do Senhor, o que o Senhor tem feito com as nossas vidas, nós mudamos de direção. Se nós estivermos na direção errada, nós mudamos de direção e começamos a olhar para o trono da glória de Deus. Começamos a olhar para as nações celestiais, para aquilo que o Senhor tem preparado. Porque se Ele nos salvou, se Ele nos tirou de uma situação, nós cremos, e é verdade, que Ele vai continuar. Aquele que começou a fazer a boa obra, Ele é fiel para acabar. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, né? E cada dia nós venhamos ter esta confiança no Senhor, que Ele é fiel. Maravilha. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Rosimar e também aos irmãos. Há um dia frio, né? Mas viemos aprender uma lição tão maravilhosa. Glória a Deus. Charles Spurgeon disse que Asaf, ele não recorreu aos homens, mas recorreu a Deus diante da situação que estava vivendo. E uma coisa interessante é que diz que ele não foi com palavras estudadas, imponentes ou formais. Ele foi com um grito de angústia, um grito. Apesar que Deus, para nos ouvir, nós não precisamos estar falando ou gritando, mas a angústia era tão grande aqui na vida de Asaf que ele gritou a Deus. E por que não dizer que tem momentos que nós parecemos que queremos gritar, não é? Gritar. Mas uma coisa nos chamou a atenção nessa lição, entre todas as partes que nos é cabível a entender, é o ponto 2.2, que diz assim, ó: permitiu ser restaurado por Deus. Permitiu ser restaurado por Deus.
Não adianta nada nós vivemos a vida inteira da igreja e não nos deixarmos a permissão de Deus trabalhar nas nossas vidas. Não adianta. Não é? O entanto que tem aqui no tópico 3 diz que quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor da angústia ou medimos o sofrimento das pessoas com as nossas forças. Salvador, 30 anos na igreja, não sai do lugar. Estou medindo, né, o Salvador pela minha expressão de força. O que nós temos que entender é que Deus não trabalha na vida de todo mundo da mesma maneira. Às vezes nós falamos assim, mas a pessoa não ora, mas vai ter um que ora. A pessoa não lê, mas tem um que lê. A pessoa não se dedica, mas tem um que se dedica. Porque nem todo mundo é igual. O importante é que nós devemos entender a chamada de Deus na vida de cada um. Aí nós vamos ser uma igreja forte. Não é? E a igreja, para ser forte, ela tem que ser uma igreja de um modo de pensamento mais ou menos, não vai ser 100% igual, mas que tem uma linha de pensamento mais ou menos no mesmo sentido. Aí vai ser uma igreja forte. Se nós pensarmos de uma forma, ou de outra forma, nós vamos ficar igual os irmãos lá de Corinto, né? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, outro pensa de outra, e não chegará a lugar nenhum. Aí é que Deus levanta o apóstolo Paulo e traz algum ensinamento aos irmãos, e os irmãos então podem entender ou compreender a vontade de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus continue trabalhando nas nossas vidas grandemente, e que Deus continue nos dando um espírito voluntário para virmos à casa do Senhor. Amém? Nós vamos agora tirar a oferta que nós não tiramos. Vamos tirar a oferta que nós não tiramos ainda. Glória a Deus. Quem vai tirar a oferta aqui? Roberto, você é o meu diácono hoje. Tira a oferta aí, Roberto. Enquanto nós vamos nos encaminhando para o final. Logo mais às 19 horas, nós teremos aqui mais um culto de adoração ao nome do nosso Deus. Às 19 horas, agora com esse modelo de culto mais curto, nós louvaremos ao Senhor das 19 às 20. Das 19 às 20, às 20h10, por aí, nós encerramos o culto, tá bom? Então venha para o culto, prepare aí o seu louvor, prepare-se espiritualmente para ouvir a voz de Deus, tá bom? Mais algum outro aviso? Não? Os irmãos a irmã Roseli não veio de manhã, mas que os irmãos possam também estar cercando aí, tá bom? Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Todos vamos dizer amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.